De volta, mais uma vez, Evangelho de Yahudá. E no parágrafo em que nós paramos, irmãos, os discípulos veem o templo e discutem sobre ele. Então eles tiveram sonhos, visões, e foram contar para nosso Messias Yahushua essas visões que ele tiveram para que ele pudesse esclarecer para eles do que se tratava. E eles disseram: nós vimos uma grande casa como uma... E eles disseram: nós vimos uma grande casa com um grande altar dentro dela. E 12 homens, eles são os sacerdotes. Nós diríamos que é um nome e uma multidão de pessoas estão esperando no altar. Até os sacerdotes. E receberam os sacrifícios, mas nós permanecemos aguardando. E Yahushua disse: como os sacerdotes se pareciam? Eles disseram: alguns 2 semanas, alguns sacrificam os seus próprios filhos, outros suas esposas, em glória e reverência, uns aos outros, alguns dormem como homens, outros são envolvidos em assassinatos, alguns cometem um grande número de pecados e atos de ilegalidade, e os homens que se mantinham ante o altar invocam o seu nome. Em todos os atos de sua fraqueza, deficiência, os sacrifícios eram trazidos para a conclusão. Depois que eles disseram isso, eles permaneceram quietos, pois estavam confusos. Então, irmão, essa visão, essa revelação de que os apóstolos tiveram a respeito daquele templo em que tinha um grande altar sobre ele, que ali havia 12 sacerdotes e que fazia as suas oferendas. E eles, na visão deles, eles compreenderam que os sacrifícios que aqueles sacerdotes faziam eram errados, de acordo com a palavra, porque sacrificavam filhos e mulheres e suas esposas, né? Não foi livre. E eles ficaram um tanto confusos com aquilo. Então, por isso, eles contou o mestre para que ele pudesse esclarecer para eles. Então, vamos ver o esclarecimento agora do nosso Salvador Yahushua a respeito dessa visão que eles tiveram. Yahushua oferece uma interpretação alegórica da visão do templo. Então, tudo
uma alegoria, né, irmãos? Para que nós venhamos hoje a compreender o que acontece. Porque, na verdade, irmãos, esses evangelhos ficaram ocultos porque seria revelado agora, nos últimos tempos. E nós vamos compreender isso de acordo com a leitura, com o passar do tempo. Então vamos ver a interpretação do nosso Salvador Yahushua para ele. Yahushua disse a eles: por que vocês estão confusos? Em verdade eu vos digo, todos os sacerdotes que permaneciam ante o altar, invocam o meu nome, novamente eu lhes digo, meu nome tem sido escrito neste das gerações das estrelas, através das gerações humanas. E eles têm plantado árvores sem fruto, em meu nome, de forma vergonhosa. Yahushua disse a eles: aqueles que vocês viram recebendo os sacrifícios no altar, aquele é o Deus que vocês servem. E vocês são os 12 homens que vocês viram. O gado que vocês viram sendo trazido para sacrifício são as muitas pessoas que vocês conduzirão fora do caminho, ante o altar. Permanecerão e farão uso do meu nome. Dessa forma, a geração de devotos permanecerão fiéis a ele. Após isto, outro homem manter-se-á lá, vindo dos adúlteros, e outro manter-se-á procedente dos assassinos de crianças, e outro vindo daqueles que dormem com homens, e aqueles que se abstêm. E o resto das pessoas vindas da corrupção e do erro é aqueles que dizem: nós somos como os anjos. Eles são as estrelas que trazem tudo para a sua conclusão. Por todas as gerações humanas, isto tem sido dito. Olhe, Deus, com D minúsculo, recebeu seus sacrifícios das mãos de um sacerdote. Aquele é um sacrifício de erro. Mas é o Senhor do universo, quem comanda no último dia. Eles serão humilhados, e Yahushua disse a eles: cessem os sacrifícios, os quais vocês têm sobre o altar, desde que eles estiveram
sobre suas estrelas e seus anjos, e já tiveram vindo à sua conclusão. Estiverem vindo à sua conclusão. Então, deixe que eles sejam derrubados ante vocês e deixem eles irem. Aqui tem algumas linhas perdidas. Gerações. Um padeiro não pode alimentar toda a criação sob o paraíso. E nós, Jesus, Yahushua disse-lhes a eles: parem de lutar comigo, cada um de vocês. Possui sua própria estrela e todos 17 linhas perdidas, irmãos, aqui nesse trecho. Por isso fica difícil a leitura, né? Em que veio a primavera para a árvore. E desta era, para a árvore desta era, porque um período mais ele veio ao paraíso das águas de Deus. E a geração que sobreviverá, porque ele não maculará o caminho de vida dessa geração, mas por toda a eternidade. Irmãos, então, é um tanto difícil a leitura do manuscrito, por isso. Chega a faltar letras, palavras e até linhas completas. De modo que quem vem seguindo um assunto, falta linha. Aí já começa noutra parte, porque não se sabe o que foi dito ali, porque se perdeu essa linha. Mas, com a ajuda do Espírito, que nos foi enviado como professor, ele pode nos instruir a respeito disso e nós compreendermos, ainda que faltando palavras, letras e linha, o que se tratava, a visão de que eles viram. Então, naquela visão que eles viram, irmãos, eles viram aquele grande templo com um grande altar onde se fazia sacrifício. E eles ficaram perturbados e queriam saber o que seria. E nosso Salvador foi então dar uma interpretação para eles e falou para ele que aqueles 12 homens que estavam ali recebendo aquele sacrifício, fazendo aquele sacrifício ali, daqueles animais e até de pessoas, como foi citado ali, crianças e mulheres, eles seriam os próprios apóstolos, discípulos dele, os 12. Porém, irmãos, aquilo, uma alegoria, para que nós hoje viéssemos compreender que aquela visão que eles tiveram e passaram para o nosso Salvador Yahushua, e ele deu a interpretação, se cumpriria aqui, nos nossos dias, e não ali, nos dias em que eles estavam, os apóstolos, os discípulos, né? E hoje nós podemos confirmar isso, irmãos. De que jeito? Com palavras? Com palavras, com obras, da maneira que cada um quiser.
Porque é o que acontece no sistema religioso. Eles fazem lá, nos seus grandes templos, nos seus grandes altares, usando o nome dos discípulos de Yahusha, usando o nome de Yahusha, embora que paganizado com o nome Jesus e Pedro e João, que cada um desses tinha um nome que é diferente desse que nos foi passado dentro da Bíblia, né? Alguns mostram Pedro, Quefas. Então, o Paulo, que nós conhecemos como Paulo, seu nome era Shaul, e assim sucessivamente, muitos dos nomes que aí estão, Mateus, Matitiarro. Então, está aí o grande engano, onde consumiram a árvore e os frutos dela, e com o nome do nosso Salvador, entre aspas, com o nome dos discípulos de Yahusha, entre aspas, trouxeram o grande engano. Mas até aqui, irmãos, nós lendo, nós já compreendemos que, de fato, ele aparecia. Ele não é o Messias de Israel, prometido por Isaías, né? Não. Ora, irmão, mas como você pode dizer isso? Não sou eu que digo. Estas palavras dizem. E os judeus ali em Jerusalém, eles disseram também que não era ele, tanto que eles o mataram, né? Então, irmãos, de fato, realmente, ele não é o Messias esperado por Israel. Ele não é o Messias de Israel. Porque eles esperavam um homem de guerra, um poderoso, que vencesse para ele todas as batalhas e devolvesse para eles o reino de Israel. De modo que, mais uma vez, deixaram de entender as escrituras sagradas pelo Espírito para entender ao pé da letra. E nós temos que ter esse cuidado, irmãos, porque é visto aqui nesta passagem que ele esclareceu para eles que as coisas são por parábolas, por comparação, para que nós venhamos entender espiritualmente e não na letra em si. Então, eles não tiveram essa interpretação do Espírito, por não terem o Espírito, então não compreenderam nada. Porque o Deus, no Velho Testamento, ele promete a terra. Mas o nosso Salvador, esse nos promete o reino do Pai, que está acima de tudo. E eles, então, não compreenderam isso e fizeram esta grande confusão. Mas como eu já fiz um vídeo anterior e a respeito do enxerto das árvores, quem não viu, volta lá nos primeiros vídeos, assiste os vídeos, para que você possa compreender essa parte. Que eles pegaram as palavras do nosso Salvador, não todas, só aquelas que serviam para o propósito em que eles iam fazer
comércio, uma árvore. Então, eles fizeram 2 árvores, uma para judaísmo, com a copa de cristianismo, mas a raiz do judaísmo, e pegaram lá a copa do judaísmo e enxertaram no cristianismo. E sendo assim, irmãos, se cumpre o que realmente ia rodar Judas Iscariote está dizendo aqui no evangelho dele, que eles tiveram essas visões e que esses 12 homens estaria fazendo todo tipo de abominação naquele altar, daqueles grandes templos que eles viram. E hoje, irmãos, em qual das esquinas não tem um grande templo desse, fazendo estas mesmas abominações e engano? Porque o fim de tudo ali é o comércio, é vender a palavra, é vender o nosso Salvador. E eles condenam Yahudá, porque traiu o nosso mestre Yahushua. Porém, Yahudá foi chamado para este propósito. E eles o demonizaram. Porém, todos eles, com esse evangelho corrupto que aí está, eles é quem são os verdadeiros traidores. Eles é quem carregam a bolsa em que se coloca o dinheiro. Quando você vai para um templo religioso, levando o seu dinheiro no bolso para depositar ali, lembre-se, você não está indo propriamente para a casa de Deus. Você está indo para um templo de pedra, que funciona ali como um banco. Porém, no banco, você deposita o seu dinheiro e recebe o seu dinheiro depois, às vezes com algum juro e alguma correção monetária. Mas lá nesse banco, onde você vai e deixa o seu dinheiro, você não recebe nada. Ah, irmão, eu recebo sim, eu recebo muitas obras. Verdade. O sacerdote faz lá, né, essas ofertas que são imundas e impuras. E aí, esses 12 sacerdotes que estão lá, eles têm os anjos deles nas estrelas, né? Como o nosso Salvador falou, que vão fazer algumas obras, vão te abençoar no seu trabalho, nas suas coisas. Então você pensa assim, não, eu recebi de volta. Sim, você pode ter recebido alguma cura, alguma libertação, mas vem um questionamento agora. Você recebeu isso de quem? Do Deus deste mundo? Se você pensar um pouco, você vai compreender que o Deus deste século, o Deus deste mundo, ele tem todo o poder aqui para fazer obras e libertações, né? Porque é isso que a gente vê dentro dos templos de pedra acontecendo. Eu fui curado disso, fui curado daquilo, eu pedi uma porta de serviço e me abriu, e ele tem muito me prosperado. Mas veja, irmãos, essas libertações, quem está fazendo essas obras na sua vida? Ainda que você afirma que é Deus que faz, de fato é Deus. Porque Deus, neste mundo, ainda que ele tenha dito com as suas próprias palavras, eu sou o único Deus, não há Deus além de mim, quando ele disse isso, ele pecou,
contra a totalidade, porque ele é um Deus cego. Então ele não viu a totalidade acima, ele só via para baixo. Eu tenho uma impressão que ele seja como um porco. Muitos dizem isso e é verdade. Você pode ver um porco, nunca olha para cima, ele só olha para baixo. Não é? Esse Deus que todos cuidam, que é o Pai dos espíritos, que não é verdade, ele é o Pai da matéria. Esse Deus, se ele não fosse um porco, o que ele faria? Ele conseguiria olhar para cima e reconhecer o Pai de toda a totalidade. Mas como ele não olhou para cima, só olha para baixo, ele não viu mais ninguém além dele. Por isso ele disse essa besteira. Eu sou o único e não há Deus além de mim. E desse Deus saiu 12 emanações dele, criações dele. E esses 12 é quem tem feito todas essas coisas, essas obras e esses sacrifícios que são feitos nas religiões. Eles é quem pede. Então, além dos animais, no Velho Testamento, eles sacrificam crianças, pessoas. Por quê? Porque esse Deus, com os seus 12, que são 12 arcontes, o total deles todos, eles têm o poder na matéria. Então eles pediram sacrifício. Quem é de vocês, irmãos, que nunca viu algumas pessoas que vocês consideraram como endemoniados? O sujeito é endemoniado, rapaz. Ele dizer que Deus, o Deus do Velho Testamento, fez essas coisas erradas, sacrifício de animais e crianças. Não, fez porque tinha que fazer e tal. Não. Não é verdade, irmãos. Não é verdade. Sacrificava crianças e só porque não era, vamos dizer assim, a tribo a qual ele escolheu. Deus do Velho Testamento é um Deus que escolheu a tribo de Israel. Começou por Abraão e aumentou, né, de acordo aí com o passar do tempo, para os demais. E assim, irmãos, esse Deus do Velho Testamento, ele é quem faz todas essas coisas usando desses homens. E introduziram, então, um evangelho falso, com 12 falsos apóstolos. E aí está aí o cumprimento da palavra em que foi dito para eles ali naquele dia. Porém, eles não viram, irmãos, essas obras acontecerem. Porém, nós estamos vendo aqui agora, na sua igreja, na igreja do fulano, na igreja do Bertano. Por quê, irmãos? Porque não entenderam ainda. Porque aqueles que compreenderem, então nós vamos arrumar a igreja. Não, de maneira nenhuma. Essas palavras não foram ditas para ser pregadas dentro de templos de pedra, mas para ser colocadas no templo que é o nosso coração, a nossa alma, aonde habita o Espírito do Pai. Então aqui é feito um culto
para a honra e glória do nosso Pai. Agora, todos esses cultos feitos nos templos de pedra são para louvores a estas entidades religiosas que são os 12 arcontes. Não interessa se é judaísmo, cristianismo, espiritismo, não interessa o título. Interessa que não servem ao Pai de todas as paternidades. Eu espero que os irmãos tenham compreendido até aqui. No próximo vídeo daremos seguimento, porque esse já está com 30 minutos e ainda tenho algum corte ali que precisa ser acrescentado. Então, no próximo nós daremos seguimento neste Evangelho de Yahudá. Shalom, até um próximo vídeo.